Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos nos chegando aí, sentando na sua cadeira, pegando seu café, sua água, que hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico. A gente tem recebido demandas aí no nosso canal sobre esse assunto, sabe? A gente tem falado bastante sobre isso no nosso Instagram, no YouTube. Para você que está chegando aí e não conhece a gente ainda, tem um canal no YouTube, a DC Advocacia. A gente tem um grupo chamado Cindy Feras no WhatsApp, que a gente fala sobre problemas envolvendo os condomínios, né? E as dinâmicas aí envolvendo a gestão em condomínios, esse tipo de coisa. Então, seja muito bem-vindo. Hoje é a live número 6 do nosso canal Sindiferas. E a pedido de duas síndicas, a gente hoje vai falar sobre esse tema tão polêmico que é a questão da existência de prostituição dentro de condomínios residenciais. Então, é uma problemática real, a gente não tem como fazer de conta que não está vendo, né? Nos grandes centros urbanos isso acontece bastante. Vocês aí da sua cidade, não sei se vocês têm essa problemática também, mas aqui no DF, particularmente, a gente tem muito caso envolvendo esse tipo de situação, inclusive que acaba debandando para outro cenário, né? Tem questões decorrentes de crimes causados em decorrência disso, e etc. A gente vai falar sobre isso aqui no decorrer da live. Então, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Meu nome é Eric Dantas, para quem não me conhece ainda, nós temos um canal no Instagram, eu sou o Eric Dantas, e temos nosso canal no YouTube, EDC Advocacia, onde a gente se dedica a falar sobre condomínios. É um canal onde você pode pegar várias informações de qualidade, muitas informações técnicas que você não vai ver por aí, de alguém que vive essa realidade há mais de 15 anos, né? A gente presta assessoria jurídica para condomínios há mais de 15 anos. Então, a gente tem bastante experiência e na maioria dos problemas que você, porventura, vai enfrentar aí, a gente certamente já viu acontecer em algum lugar. Tá bom? Então sejam muito bem-vindos todos vocês. Agradeço a participação de todos. E a gente, então, sem mais delongas, né, vamos aqui falar sobre o que significa prostituição, né? Porque a gente tem que lembrar que hoje no Brasil, por incrível que pareça, para quem não sabe disso, né, a prostituição é uma profissão regulamentada. Então, se alguém tem alguma dúvida sobre isso, a prostituição não é crime, não é nenhum delito, tá certo? Trata-se da prática de troca de favores sexuais em troca de dinheiro, né? E isso no Brasil não é um delito. O que é delito no Brasil, o que é crime no Brasil, é você explorar a prostituição, que é o chamado rufianismo. Então, por exemplo, quando você tem aquela café, você vê antigamente, o pessoal falava, cafetão, a cafetina, que é a pessoa que alicia mulheres ou homens, né, que existem também os homens que fazem isso, aliciam pessoas para a prática da prostituição. Então, essa pessoa que é a aliciadora, que se beneficia do pagamento, né? Ou seja, ela recebe uma comissão sobre o valor dos serviços prestados ali por aqueles profissionais, esse sim comete o delito de rufianismo, que é um crime previsto no Brasil. No entanto, a prostituição por si só não é nenhum delito, tá certo? E aqui a gente não vai entrar nessa questão moral, ética, porque a gente sabe muito bem que cada um tem a sua visão em relação a valores, princípios, e o nosso objetivo no nosso canal não é essa discussão ética, moral. A gente está aqui para ensinar você o que que você pode fazer para lidar com isso, né? Você síndico ou síndico, o que que você pode fazer no seu condomínio para você resolver essa problemática, caso você se depare com essa situação. Então, a gente está aqui para falar de uma forma técnica, né, sobre os aspectos jurídicos e técnicos, legais que envolvem esse tipo de situação, né? Então, a gente não vai entrar nessa seara de moral, de religião, né, nada disso, tá certo? A gente está aqui hoje para falar tecnicamente sobre como lidar com a prostituição que ocorre dentro de condomínios residenciais. Então, a primeira informação que é importante, eu vou depois disponibilizar no nosso grupo Sim de Feras. Eu vou disponibilizar o roteiro da aula completo, tá certo? O roteiro da aula completo vai estar lá, um resumo do que a gente falou hoje. Então, se você tiver, depois quiser acompanhar, e nossa aula também vai ser gravada e será colocada no YouTube, tá bom? Nós temos o nosso canal no YouTube e você poderá assistir depois
no YouTube, a nossa aula de hoje. Então, o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer, que fica muito bem claro, porque eventualmente as pessoas ainda têm essa dúvida, algumas pessoas acham que prostituição é crime. Não é, tá bom? Então, embora eventualmente alguém tenha uma questão moral, né, de reprovação moral em relação àquela pessoa que pratica a prostituição, ou seja, a pessoa que troca dinheiro em favor de favores sexuais, a gente não tem o direito de apontar para aquela pessoa como ela estivesse fazendo algo ilícito do ponto de vista do nosso direito. É claro que eu, como cristão, a gente tem uma outra visão sobre isso, mas, como eu te disse, a aula hoje não vai entrar nesse mérito do sentido que isso tem no mundo espiritual. É claro que, para quem está nos acompanhando, que entende um pouco disso, sabe que tem uma conta grande a ser paga lá do outro lado. Mas, voltando aqui ao nosso papo de hoje, então, a profissão de prostituição foi regulamentada no Brasil hoje, inclusive, é possível você que é alguém profissional do sexo, você pode, inclusive, recolher o INSS como nessa categoria profissional. Então, só queria trazer esse elemento para todos, para a gente dar uma alinhada sobre essa questão. Voltando aqui para o nosso contexto, a ideia de falar sobre isso foi porque dois síndicos, uma síndica, na verdade, uma síndica e um síndico me procuraram. Falaram assim, ó, Érico, eu estou tendo um problema aqui, porque os dois casos eram com mulheres, né? Olha, tem uma moça aqui que ela faz serviço de prostituição e fica aqui o dia inteiro entra e sai de gente dentro do condomínio. O tempo inteiro tem gente entrando aqui no prédio, toda hora é um desconhecido, a gente não sabe quem é, e etc e tal. E a pessoa está lá e a gente sabe que ela faz esse serviço. Então, enfim, aí surgiu esse questionamento para nós aqui, no Sindiferas, né? E aí uma das síndicas que nos segue lá no grupo sugeriu, pô, Eric, faz uma live sobre isso. E aí, pô, vamos fazer uma live, vamos falar sobre isso lá na nossa live, que a gente tem a oportunidade de bater um papo, trocar uma ideia sobre isso. Então, a ideia hoje é a gente justamente esgotar aí todo o acervo. Eu vou só pedir que eu tô com 3 telas aqui na minha frente, fazendo aqui ao vivo mesmo, tá, gente? E aí, a gente vai então esgotar hoje o assunto e ver todas as questões que a gente pode abordar com relação a isso. Então, o básico que a gente precisa estar aqui alinhado é em relação à viabilidade de alguém, é possível que alguém faça, né, o trabalho de prostituição na sua casa. A questão que nós vamos enfrentar aqui hoje, ele pode fazer isso dentro de um condomínio residencial? Aí esse é o mérito do nosso assunto de hoje, né? Então, tem um contexto de dúvida em relação a isso, né, essa prática dessa atividade, e tem uma questão envolvendo, aqui a gente tem um conflito, né? A gente tem um conflito aqui, claro, entre direitos. Você tem, eventualmente, o direito de alguém de querer explorar sexualmente o seu corpo em troca de dinheiro, ok? E aí, né, a internet tem várias ferramentas e ainda temos essa questão da prostituição, a moda antiga, vamos dizer assim, né? Onde o interessado vai lá e se encontra pessoalmente com a outra parte, né, para praticar ali o ato. Então, existe esse direito dessa pessoa de fazer isso. Mas também existe o direito de quem mora no condomínio de ter direito à tranquilidade, a não ser importunado, a ter segurança, a não ter uma situação de risco, porque a questão da prostituição que eu vejo, pela experiência que a gente tem de casos que a gente já atendeu, é porque não é só a prostituição. É porque, via de regra, isso está atrelado, isso vem junto com isso, vem outras coisas. Vem, eventualmente, abuso de álcool, uso de substâncias entorpecentes ilícitas, né, maconha, cocaína, drogas sintéticas. A gente vê muito acontecer. Eu tive a oportunidade de ser advogado de um condomínio aqui em Brasília, que tinha um cidadão lá que, pelo amor de Deus, toda sexta-feira, sabe, tinha uma orgia no apartamento dele, chamaram 3, 4, 5 mulheres. As pessoas ficavam nuas na varanda, uma bagunça, som alto, usando drogas abertamente na varanda. Então, assim, um negócio bem extremo, e que causava bastante incômodo para os vizinhos, né? Imagina a varanda, você tá na sua varanda com seu filho e sua filha, aí você está vendo o cidadão na varanda da frente do seu condomínio, pelado na varanda, enfim. É claro que esse é um caso extremo, mas temos, sem dúvida, essa questão que vai envolver a segurança interna e a questão de você pôr em risco os próprios demais moradores, porque a gente não sabe efetivamente quem é que está frequentando ali aquele imóvel. Então, acho que esse que é o contexto, só para a gente
acho que a gente delimitar aqui hoje nossa conversa, né? A gente vai delimitar nossa conversa nesse contexto, tá bom? Vamos falar sobre como que isso ocorre dentro de um condomínio e o que que a gente pode fazer em relação a isso. Então, a gente não vai extrapolar para outros assuntos, esfera penal, drogas, moral, religião, tá bom? A gente não vai abordar nesses outros temas, a gente vai focar aqui hoje, vocês aí que são síndicos ou moram em condomínios, o que que eu faço? Bom, ok? Até aqui estamos alinhados? Estamos aqui com o nosso chat. Se você tiver sua dúvida, você manda o chat aqui no texto que a gente vai responder todas as perguntas se você tiver, tá bom? A gente, no decorrer da live aqui, também a gente vai fazer uma pausa para poder você perguntar, se você quiser, tá joia? Então, manda suas dúvidas aqui que a gente vai respondendo. Muito bem. Então, definidos aí, estamos aqui alinhados em relação à prostituição, uma atividade completamente irregular, e nós temos agora que enfrentar o mérito, o que que a gente faz no condomínio. Pode alguém dentro de um condomínio exercer uma atividade comercial? Acho que essa é a primeira pergunta para a gente sair um pouco da caixinha e olhar de fora como um todo. Via de regra, os condomínios residenciais têm suas normas internas, geralmente tem uma vedação na convenção e no regimento, é o seguinte, olha, que é um condomínio estritamente residencial, não podemos ter atividades comerciais aqui. Ou seja, não pode funcionar um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, por exemplo. Não pode funcionar uma loja, não pode funcionar um restaurante por delivery. Embora a gente viu na pandemia, assim, muitas pessoas tinham que sobreviver e acabaram transformando seus imóveis ali num pequeno negócio para poder sobreviver enquanto durou ali o blackout, perdão, o lockout ali da pandemia, né? Mas voltando aqui aos dias normais, a pandemia já passou, já tem algum tempo, a priori, se tratando de condomínio, eu estou falando aqui regra geral, tá, pessoal? Pode ser que no seu condomínio aí tenha uma regra diferente, mas aqui a nossa aula é para um contexto geral e que vale para a maioria de todos os condomínios que a gente já conheceu. Então, via de regra, num condomínio residencial, você tem uma limitação do uso da propriedade, porque, embora seja uma propriedade particular, ela tem limitação de uso. Um exemplo claro é que você não pode exercer uma atividade de comércio dentro de um imóvel residencial que está instalado dentro de um condomínio. Essa é a regra geral. Então, primeira questão que a gente pode trazer à baila quando a gente vai enfrentar uma situação dessa, olha, temos aqui uma questão de comércio. Está sendo uma atividade comercial e, eventualmente, essas profissionais, ou profissionais, são homens ou mulheres que fazem isso, eles têm sites ou têm páginas na internet informando, né, o endereço, inclusive, às vezes até o endereço do condomínio está lá, e, e isso gera um tráfego de gente o dia inteiro, né? Então, o síndico, a síndica pode, num primeiro momento, trazer à baila a questão. Olha, está havendo uma violação aqui do direito de uso da propriedade autônoma. Por quê? Vocês estão fazendo comércio dentro do imóvel. Isso não é permitido. Então, esse é o primeiro item que a gente pode trazer do ponto de vista da, da fundamentação, né? Fundamentação técnica que você, como síndico ou síndico, vai usar para abordar esse assunto. Tá? A gente vai falar sobre outros contextos dessa situação, tá bom? Estou só, primeiro momento aqui, estou trazendo a parte técnica, fundamentação técnica que você, síndico ou síndico, vai usar quando você receber uma reclamação lá no livro de ocorrências, né? Ó, fulano do apartamento tal está praticando esse tipo de situação, a gente quer a providência do condomínio, tal, tal. Aí você, como síndico, você vai fazer o quê? Você vai fundamentar, até para você fazer uma notificação, uma advertência, ou até chamar para bater um papo. Eu recomendo, inclusive, pessoal, toda situação que você tiver assim no condomínio, que é uma situação que não é do dia a dia, eu sou do tipo de advogado que eu odeio processo, eu gosto de conversar. Então, se você puder, converse com a pessoa, chama para conversar privado, abre o jogo, fala, olha nos olhos e explica, olha, a situação está incomodando os moradores, eu vou ter que tomar uma atitude em relação a isso. O que que a gente pode fazer para resolver, né? Porque a profissional ela não precisa fazer isso lá, eventualmente ela vai combinar de sair para encontrar em outro ambiente, né? Enfim, não precisa fazer, não precisa praticar o ato dentro do imóvel, né? Tem opções para isso. Então, às vezes, numa conversa você resolve ali com a pessoa e o problema está resolvido, né? O que eu vejo, muitas pessoas não querem nem conversar. E é preciso sempre entender a dor do outro, mesmo que numa situação dessa, veja bem, e vou reiterar isso aqui, estamos aqui numa live com adultos, pessoas maduras adultas, e a gente está falando de um problema
real e a gente está trazendo aqui soluções práticas que você pode adotar no seu condomínio. Então, a gente tem que ultrapassar essa barreira do eu, do que eu acho, do que os valores que eu tenho na minha cabeça, e a gente tentar entender o outro, né? E sempre se colocar no lugar do outro, no sentido de ter uma empatia em relação à demanda que ele tem também na vida dele. E aí tentar adequar isso ao contexto da vida em condomínio, tá certo? Então, acho que isso que é importante a gente, como gestor de um condomínio. É claro que não, quem não é gestor de condomínio, eventualmente não tem essa preocupação. Eu não quero nem saber, não sou responsável por isso, eu não tenho que administrar o condomínio. Mas para quem é síndico ou síndico, geralmente é demandado, ele é inclusive cobrado pelos moradores para fazer alguma coisa. Então, nosso papo aqui hoje vai ser nesse sentido. Vou te dar ferramentas para você lidar com isso, né? Então, a primeira ferramenta é você trazer um contexto de uso anormal da propriedade, porque é um condomínio residencial, então não se pode praticar atos de comércio, e aqui eu estou sendo generalista, porque são qualquer ato de comércio, né? Como eu expliquei agora há pouco. E também você tem a questão de trazer a pessoa para o diálogo e conversar pessoalmente, olho no olho, porque existe uma. E aí, já passando para o segundo ponto de fundamentação que você vai usar, você síndico ou síndica, é o seguinte: além do uso anormal da propriedade, existe um incremento, existe um aumento no risco do ingresso de pessoas estranhas ao condomínio, perfeito? Então vamos lá, exemplo prático. Vou usar um exemplo de uma moça, porque é o mais comum, tá, gente? Mas, como eu falei, tem homens e mulheres que praticam esse tipo de atividade. Tem uma moça lá no apartamento qualquer e ela recebe ali todo dia ali 5, 6 pessoas no apartamento dela. A priori, os visitantes, eles têm acesso ao condomínio como? Você faz o cadastro ali na sua portaria, ou alguns condomínios já mais modernos têm o cadastro biométrico, etc e tal. Você faz um cadastro da pessoa, do visitante, ele vai pedir autorização, o funcionário pede, liga para o apartamento, pergunta se o ocupante autoriza a entrada e a pessoa entra. E até é difícil às vezes, de você comprovar que está havendo uma questão de prostituição, né? Porque às vezes a pessoa ele tá regando logo, logo vai dar o tem crescimento. alguém com o microfone O ligado. Eu repolho aqui pediria a de gentileza novo. do pessoal observar aí para deixar o microfone desligado, tá bom, pessoal? Porque a gente está ao vivo. Então, eventualmente tem uma pessoa que recebe muitas visitas. Hoje em dia, essa juventude nossa aí, o pessoal é muito ativo, né? Então, mas, a priori, a pessoa chegou na portaria, foi identificada, ou seja, você pegou os dados da pessoa que está entrando. A pessoa autorizou a entrada no apartamento dela, você não tem ali um argumento para impedir o acesso. Então, você não tem como, eventualmente, falar assim, ó, você não vai entrar, tá certo? Por quê? Por que que eu não posso? Porque a pessoa lá autorizou a entrar. Eu fiz uma identificação aqui na portaria, eu tenho o direito de entrar, tá certo? Que não vou usar a área comum do condomínio, eu não vou usar a piscina no condomínio, eu não vou usar a churrasqueira, eu não vou usar o salão de festa, eu vou para um apartamento privativo de alguém. E nesse contexto não importa se é alugado ou se é próprio, porque o inquilino, e a maioria desse pessoal aluga, né? Às vezes até elas se reúnem, assim, 2, 3, 4 mulheres e racham o aluguel ali do apartamento. Via de regra são inquilinos, mas quando você aluga um imóvel, você tem a posse do bem. Então, você que é inquilino ou inquilina, você tem os mesmos direitos ali de uso do bem que teria um proprietário, tá certo? Então, você tem ali a posse do bem, você pode sim autorizar qualquer um a entrar no seu apartamento. Se você autorizou, o condomínio não tem como impedir, né, alguém de ir no seu imóvel, tá certo? Então, isso é importante ficar bem claro. Então, a priori, se ele fez o cadastro, você tem identificação e ele foi autorizado a entrar, ele pode entrar. O que pode acontecer é no meio do caminho, né? Ou seja, você vai ter. E aí eu estou trazendo esse contexto só para vocês entenderem onde é que eu vou chegar. Esse elemento, né? Uma situação, nosso exemplo aqui é uma situação hipotética. Um homem que vai visitar uma moça que mora no condomínio. Esse elemento, ele chega lá no condomínio e ele vai lá ou ele já consumiu bebida alcoólica ou drogas e está meio alterado, vai chegar lá, eventualmente vai consumir mais, e, eventualmente, isso vai descambar para uma questão de importunação, gritos, barulho, ou então até violência, eventualmente acontece isso. Então, a questão da existência desse comércio dentro do condomínio é porque você aumenta o risco de ter dentro do seu condomínio aí, onde você administra, você aumenta o risco de ter episódios envolvendo atos de violência. Isso é um fato, né?
Porque se você tem alguém que recebe ali 5, 6, 10 pessoas por dia, são estranhos, ninguém sabe quem são essas pessoas. Você não sabe qual a situação que essa pessoa está vindo da rua, né? Se ela consumiu algum tipo de situação, de substância ou não. Então, de fato, você aumenta ali a chance de acontecer alguma coisa. Então, esse é um segundo argumento que você vai trazer para o contexto da eventual discussão com essa pessoa que está fazendo essa prática dentro do condomínio, que é: você está causando uma violação no nosso protocolo de segurança, porque a gente hoje está ficando exposto à presença de várias pessoas estranhas ao condomínio todos os dias. Então, isso é um argumento que você pode trazer também para a discussão, tá certo? E veja bem, eu não vou entrar nesse mérito de vocês estão sendo preconceituosos, vocês, sabe, essa conversa aí não é conversa de adulto, ok? Conversa de adulto é o seguinte: está causando um problema no condomínio a prática desse comércio, seja em relação ao incômodo, seja em relação à violação de protocolos de segurança, e isso tem que ser resolvido por você que é síndico ou síndica. É para isso que a gente está aqui hoje, não está uma aula técnica para falar sobre esse assunto, tá bom? Então, a gente não entra nesse mérito dessa conversa de preconceito ou de liberação geral, né, como está essa geração de hoje, que tudo pode, todo mundo tem direitos, ninguém tem deveres. A gente não entra nesse mérito, mas a gente aplica aqui e explica, a gente aplica e explica aqui para vocês tudo que você pode fazer dentro da lei para você resolver o problema. Então, você vai pegar a convenção do condomínio, botar aqui embaixo do braço, você vai trazer esses elementos que eu estou te ensinando aqui, que é uso anormal da propriedade, causando incômodo, por quê? Porque você está fazendo uma atividade de comércio que não é permitido. Você está fazendo uma exposição, você está aumentando a exposição do condomínio ao risco de atos de violência, porque todo dia chega um estranho aqui no prédio e não sabe quem é. Então, são dois elementos que eu estou te dando aqui de fundamentação que você pode utilizar, tá certo? Uma outra questão que pode acontecer também, que eu já vi acontecer, e é muito comum, né, o pessoal que pratica esse tipo de atividade aí, infelizmente, que uma coisa está ligada à outra, que é eventualmente a comercialização de substâncias ilícitas dentro do condomínio. Acaba que vira um agregado, né? O pessoal oferece um serviço e já vende ali uma balinha, já vende um negócio, um cigarro ali de negócio. Então, é uma outra questão que se você perceber, eu já vi que assim, casos absurdos onde pessoas que estavam morando no condomínio se tornaram fornecedoras dos jovens do condomínio, né? Então você que são pais, você tem que ficar de olho nisso, porque acontece às vezes dentro de casa a gente nem não está vendo, tá certo? Então, estamos aqui diante de fato de um conflito dos interesses, né? Onde você tem, de um lado, o direito da pessoa de praticar aquele ato com seu corpo, né, de trocar favores sexuais por dinheiro, como eu já expliquei no início da live, quem chegou depois, que isso não é nenhum ilícito, nenhum crime no Brasil. E do outro lado, você tem o direito da população que mora no condomínio que não quer saber de ter alguém fazendo isso lá, né? Por esses motivos que a gente já colocou. Então, a priori, se a pessoa não está causando problema, ou seja, porque, via de regra, os problemas são minoria, né? Eu digo problema que eu falo assim, de ter ato de violência, bagunça. Via de regra, esse pessoal vai lá, faz o que tem que fazer, vai embora e pronto. E não tem nenhum evento, assim, nenhuma ocorrência no condomínio. Então, nesses casos, que são a maioria, tá, gente? O dia a dia é isso aí. Eventualmente, com a conversa, você resolve ali, aplica uma advertência e tal, e orienta o morador. Inclusive, a gente sugere também, já com uma terceira ferramenta para você utilizar, fazer comunicados periódicos e divulgar internamente sobre a proibição da prática de qualquer tipo de comércio dentro do condomínio, tá certo? E divulgar isso de forma ostensiva, seja nos meios de comunicação que você tem nos aplicativos internos, ou então no mural, para quem ainda usa mural. Tem o pessoal que gosta de botar no elevador, hoje tem as telas, né? As telas que ficam rodando ali publicidade, você pode colocar o informativo do condomínio. Então, coloque lá a informação sobre essa proibição, tá certo? E do ponto de vista, e aqui eu queria abordar um tema agora, saindo um pouco da esfera do condomínio. Aí você fala assim, pô, tá, tudo bem, mas e aí? Se virar uma ação judicial, né? Se virar uma ação judicial? E eu tomei o cuidado de, antes da gente fazer nossa live aqui, eu pesquisei, fiquei hoje a tarde toda, pesquisei Tribunal do Brasil inteiro. A gente tem um sistema aqui que a gente pesquisa no Tribunal do Brasil todo. E
Por incrível que pareça, os tribunais eles têm uma visão mais ou menos parecida, seja São Paulo, Sul, Centro-Oeste, o Nordeste. Sempre que você fala de prostituição dentro de condomínio, a gente vai entrar no mérito da questão do direito de uso da propriedade, tá certo? Então, todos os julgados que eu vi aqui, eu estou até com uma tela aberta aqui, eu estou lendo aqui, eu estudei hoje à tarde para a gente fazer a live, mas todos os casos que eu percebi, a gente vai aplicar um pouco aqui o fundamento para quem acompanha a gente no canal. A gente falou há um pouco tempo atrás aí sobre a questão do Airbnb. E para quem não sabe, né, fazer aqui rapidamente, o Airbnb, que é aquela plataforma de aluguel online, onde você pode alugar quartos pelo mundo inteiro, e muita gente que mora dentro de condomínios está fazendo, tá colocando os seus imóveis para locação no Airbnb. E aí, qual que é a solução que o judiciário deu? Já está resolvido isso, tá? O STJ já decidiu o seguinte: se é um condomínio residencial, se é só residencial, não pode, ok? Inclusive, se não tiver uma proibição expressa na convenção, mas como é estritamente residencial, o STJ entendeu que nesse caso não pode. Agora, se o condomínio é misto, e tem muito condomínio que é misto, ou seja, ele tem parte que é residência, parte que é comércio, nesse caso o STJ entende que é permitido, tá? E também é permitido para aquele pessoal que tem imóvel em flat, por exemplo. É muito comum, tem algumas cidades aqui no Brasil, por exemplo, Caldas Novas, que é uma cidade aqui muito conhecida, tem muito flat lá, o pessoal compra flat em condomínio e esses flats, eles todos podem ser oferecidos em Airbnb livremente, né? Então, a gente vai trazer agora Por que que eu estou falando de Airbnb? Ué, o que que o Airbnb tem a ver com a história da prostituição? Eu vou explicar agora. A gente vai aplicar agora o mesmo raciocínio. E o judiciário tem aplicado essa mesma questão também. Se não tem, veja bem, situação normal do dia a dia. A pessoa, todo mundo sabe que a moça lá faz isso, mas não tem nenhuma ocorrência, não teve nenhuma briga, não teve uma discussão, não teve problema de quebra-quebra, não teve, sabe, tiro, não teve droga, não teve nada, mas as pessoas do condomínio ali acabam sabendo, né, quem mora e sabe, aquela fulana que toda hora está recebendo gente, acaba descobrindo que a pessoa é prostituta, por exemplo. Mas se não tem nenhum problema, do ponto de vista de importunação da vizinhança, o judiciário está entendendo o seguinte, que se não há importunação dos vizinhos, não há que se falar em impedimento da atividade, porque você estaria violando o direito pessoal daquela pessoa, daquele indivíduo, de fazer isso. Como eu expliquei, é um direito, né? Hoje, inclusive, é uma profissão regulamentada. Então, se não está havendo incômodo no condomínio, por via judicial, dificilmente você vai conseguir fazer com que isso cesse. Isso vai acontecer quando você tem efetivamente ocorrências de violação da perturbação do sossego. E aqui a gente pode fazer várias analogias. Nós temos os casos daquele vizinho antissocial, temos o caso do vizinho que tem muitos animais dentro de casa, né? Eu já vi um caso aqui de uma senhora que tinha, sei lá, 30 gatos no apartamento. O cheiro no apartamento era horroroso, o hall fedia, e aí o judiciário foi lá e determinou que se retirasse os animais. O outro, a gente teve aqui no, eu estou falando de Brasília, para quem não mora aqui em Brasília aqui em Brasília é mais ou menos recente esse assunto, mas tivemos dois julgamentos aqui em Brasília, um de 2023 e um agora de 2024, onde houve a expulsão de um morador do condomínio por conduta antissocial. A pessoa era insuportável, brigava com todo mundo, arrumava confusão com todo mundo, com o porteiro, com o funcionário, com o vizinho, quebrava o carro dos outros. Então, são situações extremas. Então, estou falando isso para fazer uma analogia, tá? A pessoa que está praticando a prostituição ali no apartamento delas, quietinha, sem fazer barulho, sem fazer bagunça e sem atrapalhar a vida de ninguém, por via judicial, dificilmente você vai conseguir fazer com que ela pare com isso, porque o judiciário entende que não há violação do direito de propriedade, nesse caso, em relação ao direito de vizinhança, que é a importunação aos vizinhos, tá certo? Então, resumo aqui da história. Você que é síndico ou síndica, vou processar a fulano. Toma cuidado, porque pode virar uma ré contra você. Se você não tem esses elementos de perturbação do sossego ou da ordem dentro do condomínio, o judiciário não vai dar uma ordem para que essa pessoa pare de fazer isso, tá ok? Então,
Acho que são as informações assim mais relevantes assim, do ponto da prática do dia a dia, né? E lembrando que, e aqui só para fechar esse bloco, que a gente abre para perguntas, para poder finalizar nossa live, a gente tem a questão dos poderes e dos deveres do síndico. Então, dentro desse contexto, você que é síndico ou síndico, você tem uma prerrogativa legal que é, inclusive, de inspecionar unidades privativas do seu condomínio para verificar, por exemplo, questões. A gente se depara muito aqui em Brasília com questões, por exemplo, de pessoa, o condomínio tem gás encanado, a pessoa vai lá e bota um botijão de gás dentro de casa. E tem muitos casos de explosão em condomínio. Não sei se na sua cidade tem isso, mas aqui em Brasília, gente do céu, toda semana tem um caso desse. Ou pega fogo ou explode um apartamento aqui. Então, você que é síndico ou síndica, você tem uma prerrogativa legal prevista no Código Civil que te autoriza a ir até o imóvel e solicitar uma vistoria. Então, você pode, eventualmente, tá, a situação está incomodando muito, ir lá e vistoriar a unidade, tá certo? Se for o caso, tá? Então, e também você, como síndico ou síndica, você tem a prerrogativa legal de fazer cumprir a lei dentro do condomínio, tá certo? Então, se você tem qualquer norma estadual ou, aqui no DF, distrital, que está sendo descumprida, além da norma da convenção e do regimento interno, você que é síndico ou síndico tem a prerrogativa de ir lá e fazer cumprir essa norma dentro do seu condomínio, tá certo? Então, vou aqui abrir rapidamente para perguntas. O pessoal que está aqui no chat, quem quiser mandar sua pergunta aqui, a gente já fala aqui a Jaqueline, boa noite, Débora, Rodolfo, Rodrigo, bem-vindos, Marina, querida, Marina é nossa cliente aqui em Brasília, é síndica, no condomínio aqui em Brasília, está enfrentando uma barra pesada lá, um vizinho chato pra caramba. Né, Marina? Muito obrigado por você estar presente aqui com a gente. O Augusto, seja bem-vindo, Augusto. Então, pessoal, quem tiver suas dúvidas aqui, pode mandar no chat que a gente responde agora, tá bom? A questão, então, ela é simples, tá? Do ponto de vista técnico, ok? Fazendo aqui um pequeno resumo, o pessoal não mandou nenhuma dúvida aqui no chat, então só para a gente ir caminhando para o nosso final aqui. Do ponto de vista jurídico, primeiro, não há nenhuma ilegalidade do ponto de vista de alguém querer trocar o seu corpo por dinheiro, ok? Isso não é nenhum crime, isso por si só. O que é crime é você explorar a atividade de prostituição, ok? Segundo ponto se não há importunação dentro do condomínio, ou seja, se não há um incômodo, é, gosto sempre de fazer um paralelo com barulho, que barulho é a reclamação número um de todos os condomínios que eu já atendi até hoje. Tem aquele vizinho barulhento, bota a música alta, arrasta a cadeira, faz barulho dentro de casa, menino jogando bola, bolinha de gude, fazendo aquela bagunça. É muito comum isso, né? Então, se a pessoa que está lá fazendo a prostituição, mas ela não causa incômodo, ela não perturba o vizinho, e ela não causa problema de segurança, porque não tem episódios de violação de segurança, você, como síndico ou síndico, você eventualmente não pode impedir ela que faça isso, tá certo? Você pode orientá-la, pedir, conversar, etc e tal, né, pedir uma descrição, etc e tal, eventualmente pedir para ela marcar fora do condomínio, mas você não pode impedir. Aí falando aqui tecnicamente, juridicamente falando como advogado, e eu estou aqui para ensinar, nosso canal é para entregar conhecimento para vocês sobre isso. Então, eu estou falando como um advogado que atua nessa área há 15 anos. Se você juridicamente, você não pode, você não tem ferramentas para impedir alguém de fazer isso, tá certo? O que você pode fazer diante da situação de prática de comércio, violação da perturbação da tranquilidade ou violação da tranquilidade ali dos vizinhos, eventos de violação de segurança, violência dentro do condomínio, aí você vai agir como fosse qualquer outro caso, né? Como caso de briga, como caso de barulho na churrasqueira, no salão de festa, você vai notificar a unidade, você vai advertir, aplicar a multa que está prevista lá na sua convenção no regimento interno, tá bom? Então, essa é o que esse é o papel que você, como síndico ou síndica, você pode fazer, tá? E, eventualmente, inspecionar a unidade, caso, por exemplo, às vezes tem a questão de falta de higiene, está causando sujeira, um cheiro, um odor, aí você pode fazer o pedido para a unidade, para você inspecionar a unidade, que você tem essa prerrogativa legal, tá bom? Como representante do condomínio. Então, esses são os principais pontos que a gente queria trazer aqui hoje, embora, como eu te falei, a gente não vai abordar essas questões que são relativas à moral,
ao que cada um acha dentro de si, né, sobre isso, valores e etc e tal, religião, porque isso é de cada um, e nosso canal não é focado nesse ponto, né? A gente está aqui para te entregar informação de qualidade, totalmente gratuita, para que você tenha condições de cada dia mais ser um melhor gestor no seu condomínio aí na sua cidade, tá certo? Onde você, ou então você que mora em condomínio, que você não quer ser síndico, mas você quer conhecer como é que funciona um condomínio, você ter noções, né, dos seus direitos e deveres. Inclusive, hoje eu até postei no meu canal no Instagram sobre isso. Muita gente gosta de reclamar do condomínio, mas não lê nem a convenção, nem o regimento. Não sabe de nada. E aí se surpreende quando leva uma advertência do síndico, né? Então, pessoal, é isso. O tema hoje é um tema espinhoso, mas a gente trouxe aqui com bastante critério, com bastante cuidado para falar mais objetivamente da questão técnica jurídica, tá certo? Sobre o assunto. A gente não vai abordar essas outras questões que são externas, né, à questão jurídica. E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante nossa aula de hoje. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos que estão aqui nos assistindo. Nossa aula vai ficar gravada, vai subir para o nosso canal do YouTube. Nós temos nosso grupo do Cintiferas no WhatsApp, que você pode entrar e você tirar dúvidas ali com pessoas do Brasil inteiro, síndicos do Brasil inteiro lá. Hoje eu conversei com a Mari lá de Barbacena, Minas Gerais, que está passando por um problema grande lá. Então, a gente tem essa troca de experiências, é muito legal você conversar com pessoas de outros estados também, para a gente ver que como essa nossa realidade ela não é uma coisa tão incomum. A gente acaba vivendo esse problema em outras cidades também. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a nossa audiência. Espero que tenha aqui trazido informações boas para vocês que perguntaram para a gente sobre isso lá no nosso chat. E continuamos lá no grupo da rede social para a gente poder continuar com as nossas dúvidas diárias e o nosso bate-papo diário lá no nosso canal Sindiferas, tá bom? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.